Boa noite a todos, saudações do Nova Democracia. Eu me chamo Henrique de Gregório, sou jornalista do Nova Democracia e apresentador do programa A Propósito. Hoje começa só eu, a nossa apresentadora Ana Nascimento está terminando algumas outras tarefas e já vai se juntar aqui com a gente. A alta no diesel esconde em si uma questão essencial e que transcende essa particularidade. É a permanente política das classes dominantes de mudar tudo para não mudar nada. Sim, já faz 10 meses que muitos setores populares e democráticos aguardam a mudança da política de preços dos combustíveis, definida por Temer e mantida por Bolsonaro, que faz sangrar a economia nacional. Foi isso o prometido, seja explícita, seja implicitamente, pelo novo governo. Mas, embora com reajustes de forma, a essência da política nada mudou. O mesmo poderíamos dizer quanto ao teto fiscal, agora com um nome mais hermético, o arcabouço fiscal. Ou dos cortes na educação e na saúde ao longo desse ano. A verdade é que o nosso país seguirá atrasado e subjugado arduamente enquanto perdurar a política reacionária de mudar as aparências para reproduzir o mais do mesmo. Em 19 de outubro, a direção Vende Pátria da Petrobras, que tem à frente Jean Paul Prat, anunciou um novo aumento do preço do diesel nas refinarias. Dessa vez, a elevação foi de 6,6%. Junto a essa elevação no diesel, principal combustível que impacta o preço de todas as demais mercadorias do país, também foi anunciada a redução em 4% da gasolina. O que está por trás desse reajuste é o que a Associação dos Engenheiros da Petrobras, a AEPET, denuncia há meses. A continuação da mesmíssima política de preços que vincula os preços dos combustíveis do país com aquele praticado no estrangeiro. As consequências para o povo são nefastas. E é por isso que hoje entrevistamos Felipe Coutinho, vice-presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a AEPET. Felipe, inclusive, tem se destacado na denúncia do que chama de novo ciclo colonial. Felipe Coutinho é engenheiro químico e, como já falado, vice-presidente da Associação Engenheiros da Petrobras. Boa noite, Felipe. Estar aqui com você, com o seu público. Boa noite. Boa noite. Felipe, em seu mais recente artigo, primeiro agradecer, aliás, a presença, também é uma satisfação muito grande ter você aqui conosco. A gente já fez uma entrevista, né, escrita para o portal do A Nova Democracia, na ocasião dos 70 anos da Petrobras, mas é com enorme satisfação que a gente te recebe aqui também no programa ao vivo, o A Propósito. E Felipe, no seu mais recente artigo, você revela que no dia 21 de outubro, o preço do diesel S10 vendido pela Petrobras em Paulínia, São Paulo, estava em R$ 4,11 o litro. Enquanto no dia anterior a estimativa do PPI estava em 3,72. O que é que explica o fato do Brasil vender um combustível a preço mais elevado aqui, dentro do país, mesmo em comparação ao PPI? Uma política que é arbitrária, ela é antinacional, e ela foi uma política inédita, né, que foi inaugurada a partir de outubro de 2016, com o Pedro Parente na presidência da Petrobras e o Michel Temer na presidência do Brasil. Naquele momento, o Pedro Parente anunciou que a Petrobras ia praticar algo que nunca havia feito, né? Ela, apesar de produzir o petróleo no Brasil e refinar esse petróleo aqui, produzindo os derivados a partir dos seus custos, que são custos, em grande medida, custos nacionais, apesar disso, a Petrobras passou a arbitrar preços nas suas refinarias, como se aquele combustível que ela está vendendo às distribuidoras, como se todo aquele combustível tivesse sido importado. Então, mesmo que você dizer que, por abstração, você acabou com a história da Petrobras, a Petrobras deixou de existir, a campanha O Petróleo é Nosso também não teria acontecido, é equivalente a você entrar na máquina do tempo, voltar na década de 50, impedir que houvesse a campanha do petróleo, impedir que houvesse a criação da Petrobras, que o Brasil tivesse descoberto vastos recursos de petróleo no seu território e construído capacidade de refinar esse próprio petróleo. É como se você tivesse acabado toda essa história e a situação que o Brasil estaria hoje é exatamente essa. Quer dizer, todo litro de combustível consumido aqui teria que ser importado.
Então, o preço a ser praticado aqui seria o preço paritário ao combustível importado. Então, se arbitrou isso, apesar da Petrobras ter, do Brasil e da Petrobras ter capacidade excedente, superavitária de produção do petróleo, esse petróleo ser compatível com as nossas refinarias e de a gente ter capacidade de produção de todo ou quase todo o petróleo, os derivados, né, que são consumidos aqui. Então, a necessidade de importação, quando acontece, ela é residual, ela é marginal, ela é a menor parte e pode ser feita pela Petrobras. Então, não há justificativa plausível para tentar sustentar que o preço da Petrobras deve ser paritário ao de importação. Felipe, é muito esclarecedor o que você traz para a gente. Inclusive, já a gente vai aprofundar mais em torno dessa capacidade que a Petrobras tem de suprir aqui, né, as necessidades da nação. E é muito esclarecedor o que você traz e a palavra que você usa acho que também é muito pertinente, uma política antinacional. Uma outra pergunta que eu tenho para você é que o índice IPCA, usado para mensurar a inflação oficial do país, fechou o mês de setembro em alta. A inflação acumulada dos últimos 12 meses acelerou depois dessa alta para 5,19%. Em relação ao mês de agosto, foi um aumento de 0,26% no mês e 0,03 ponto percentual acima da taxa de crescimento registrada ali no mês de agosto, que já foi de 0,23%. Eu trago todos esses dados da inflação para perguntar para você qual que é essa relação da carestia enfrentada por todo o povo brasileiro com o aumento dos preços e a política praticada pela diretoria da Petrobras nesse cenário que a gente vê muito se falar do combustível arrastando a inflação e frases como essa. Como que funciona essa relação? Todos os combustíveis são muito importantes para a economia, né? Desde do gás que abastece o consumidor privado, que abastece seu carro com gás, né? A própria indústria abastecida com gás natural, passando pela gasolina, que também abastece os carros de passeio. O GLP também é fundamental para a economia brasileira, mas o principal combustível da economia brasileira é o diesel, é o óleo diesel, né? E nós acompanhamos de perto a política de preço em relação ao diesel, justamente porque é ele que tem mais impacto na vida do brasileiro, tendo ele consciência disso ou não. Então, o preço do diesel está em tudo o que a família brasileira consome. O preço do diesel reflete nos custos da economia brasileira em geral, no custo da indústria brasileira, no custo do comércio, no custo das principais atividades produtivas do país, né? Então, a maior parte do transporte de mercadoria e pessoas no Brasil é feito usando diesel. O diesel também é usado na indústria, né? Então, é fundamental que o Brasil tenha preços justos e competitivos do diesel. Para isso foi construída a Petrobras. Para isso se procurou petróleo no Brasil, se encontrou, se teve sucesso nessa tarefa, né? Então, foi um investimento histórico do povo brasileiro, do Estado brasileiro, para que desse ao Brasil a condição de ter um diesel a um preço mais justo e competitivo possível, para poder permitir e aumentar o potencial do crescimento da economia brasileira. Porque você ter economia barata, isso traz competitividade para a economia. Isso faz com que o produto produzido no Brasil seja mais competitivo, tenha um custo menor em relação aos mesmos produtos que são produzidos fora do Brasil e que competem com a nossa produção interna, especialmente a produção industrial, a produção, né, que agrega mais valor às matérias-primas, que traz empregos de melhor qualidade, né? Então, é fundamental que o país tenha energia barata, especialmente energia do diesel barata. Quando você decide manter a política de preço paritário de importação apenas alterando o seu nome e alterando a frequência dos reajustes, o que você está fazendo é encontrando um argumento falacioso, um argumento enganoso, que é só mudar o nome da coisa e a coisa não muda, quer dizer, não basta você mudar o nome da política, que essa política não vai mudar. Para analisar se essa política mudou ou não, você tem que olhar o preço em si. E o que nós temos visto é que o preço em si continua submetido à mesma política, que é uma política que, como contém o desenvolvimento, o crescimento, como contém desenvolvimento nacional de diversas formas, ela é uma política antinacional. Por isso que a gente denuncia essa política, apesar de ter mudado apenas o nome e a frequência do reajuste, né? Perfeito, Felipe. Inclusive, essas denúncias que vocês fazem são essenciais. A gente faz questão de repercutir, porque a gente vê, como você inclusive acaba de esclarecer, não é uma política antinacional, uma política de submissão que afeta somente a questão dos combustíveis e os setores imediatamente vinculados a ela, como o setor dos transportes, mas como você acaba de nos esclarecer, reforça, né, toda a carestia, a miséria do nosso povo e também a submissão da nação, o desenvolvimento nacional. Então,
é algo de interesse generalizado para as massas populares, para os interesses nacionais como um todo. Então, são denúncias que a gente deve levar a cabo, de fato, com firme contundência. Felipe, a gente está numa situação também recente em que o atual presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, ele já demonstrou que tem interesse em seguir a política de preços dos seus antecessores, principalmente no que se refere à manutenção dos preços paritários internacionais, e aí, como você mesmo já falou, mesmo que com outra nomenclatura, mesmo que velada, disfarçada. E um fato adicional nessa situação, nessa atuação antinacional do Prats, foi a declaração 48 horas após os recentes ataques que a gente viu da resistência palestina contra Israel. O Jean Paul Prats, ele indicou que o conflito pode gerar um aumento no preço do diesel ali, né, ensandecido por ver logo um aumento nos preços dos combustíveis, e ele afirmou que, se tiver que haver ajuste, a gente vai fazer ajuste. Qual que é a avaliação da EPET frente a essa postura do Prats, essa afirmação dele, nesse contexto que a gente está agora? Essa afirmação não é razoável, né? Essa afirmação seria razoável para um país que não é superavitário na produção do petróleo, né? Se o Brasil não fosse superavitário na produção do petróleo, não se exportasse, não fossem exportados do Brasil 1,5 milhões de barris todo dia, o que representa quase metade da produção brasileira. Se o Brasil não fosse esse país superavitário na produção do petróleo, se esse petróleo não fosse completamente compatível com as nossas refinarias, se o Brasil não tivesse capacidade de produzir a grande maioria, a maior parte dos combustíveis consumidos aqui através da Petrobras e suas refinarias, seu parque de refino, né? Se nada disso fosse verdade, você teria que estar preocupado, você teria que estar fazendo esse alerta. Ele chegou a falar tem tempestade perfeita, já tentando antecipar possíveis impactos nos preços do mercado interno, né? Mas para um país que detém essas condições, quer dizer, não é razoável, né? E uma empresa estatal, né? Além disso tudo, né? O Brasil tem uma empresa estatal, que é a Petrobras, que é uma das maiores empresas do mundo, né? E no setor é uma empresa respeitada aí, no mundo afora, cheia de prêmios e capacidade de produzir e abastecer o mercado nacional, como já fez diversas vezes. Quer dizer, nunca a Petrobras, historicamente, de 1953, de outubro de 53 até outubro de 2016, a direção da Petrobras nunca praticou o preço paritário de importação. E, ao mesmo tempo, nunca houve desabastecimento. Então, por isso que existe um argumento falacioso de quem defende o PPI, seja explícito ou implicitamente, de que não praticar o PPI traria como consequência o desabastecimento, porque não haveria interesse dos importadores de trazer combustíveis para o Brasil. Isso é uma mentira, quer dizer, uma falácia, um argumento enganoso, demonstrado historicamente, porque a maior parte da história da Petrobras, ela não praticou preços paritários de importação e nunca houve desabastecimento. Por quê? Porque a Petrobras tem capacidade de produzir a maior parte desses combustíveis aqui, com o nosso petróleo, e uma importação, quando residualmente necessária, ela pode ser feita pela própria Petrobras, sendo altamente lucrativa no abastecimento do mercado brasileiro, garantindo esse abastecimento, sendo altamente lucrativa e não trazendo um impacto geopolítico internacional para a economia brasileira, né? Então, essa que é a condição real da Petrobras. Quer dizer, uma Petrobras estatal a serviço do interesse nacional teria exatamente essa postura, e viria agora o seu presidente trazer tranquilidade para a população brasileira, no sentido de que uma eventual escalada na guerra, na geopolítica do Oriente Médio, não refletiria em aumento de preço no país. Ele deveria ter uma postura contrária do que ele teve. Não, perfeito, Coutinho. A gente vê essa postura ensandecida ali, né? Parece que busca por motivos para conseguir aumentar o preço, e novamente é muito esclarecedor o que você traz para a gente. E aí, o que eu queria aprofundar é justamente nisso que você acaba de trazer para a gente sobre a capacidade de abastecimento da Petrobras. Então, numa situação em que a gente previsse um abandono dessa política de preços atual que tanto prejudica o povo brasileiro e a nação brasileira como um todo, a Petrobras ela tem capacidade de condição de se manter, precisaria desenvolver determinados aspectos. Como que está essa situação atualmente? Ela tem condições? Falta alguma coisa? Se falta o quê? Como é que a gente está em relação a isso? Nesse artigo mais recente, eu atualizei os dados com relação ao diesel, que é o principal combustível, como eu disse anteriormente, né? Então, se você considera o que a Petrobras produziu de diesel em 2014, quando ela estava com o fator de utilização das suas refinarias em 98%, né? Operando praticamente em plena carga as suas refinarias, se você considera o que a Petrobras já produziu de diesel, mais a capacidade instalada da RNEST, que é a refinaria de Pernambuco, que entrou depois de 2014,
A capacidade da Petrobras de produzir o diesel seria equivalente a uma comparação com a projeção desse ano, né? Eu peguei a projeção do consumo brasileiro de janeiro a junho e multipliquei por 2, fazendo uma projeção anual. Seria necessário importar menos de 5% do diesel consumido no Brasil. Então, a Petrobras, com seu parque de refino integral, ou seja, com as suas refinarias, inclusive com aquelas que foram privatizadas e que precisam ser reestatizadas. A Petrobras precisa recuperar a refinaria Arrelan, que é a refinaria da Bahia, né? A refinaria do Rio Grande do Norte, a refinaria de Manaus, né? A RPCC e a REMAN. Então, considerando o parque integral de refino da Petrobras, a Petrobras já produziu historicamente, né? Somado à capacidade nova que chegou com o primeiro trem da refinaria de Pernambuco, já produziu o equivalente a 97% do consumo projetado para esse ano de diesel, né? Então, a necessidade de importação seria algo residual menor que 5% e poderia ser feito pela Petrobras, né? Abastecendo o mercado brasileiro de uma forma altamente lucrativa, porque nesse caso ela recuperaria, né? Você deixando de praticar o PPI, praticando preços justos e competitivos, você praticamente acaba com a necessidade de importação. E essa importação, quando feita, é feita pela Petrobras, né? Os importadores privados, eles não têm condição de competir com a Petrobras. Para que eles consigam ocupar o mercado da Petrobras, a Petrobras precisa estar praticando preços paritários de importação, preços relativamente altos, para que a atividade privada de importação seja lucrativa o suficiente, né? E é isso que vem acontecendo desde o PP em outubro de 2016, né? Mas com a Petrobras praticando preços justos, ela ocupa esse mercado dos importadores e faz a importação ela mesma, e abastecendo, sendo altamente lucrativa, gerando caixa suficiente para fazer seus investimentos, para administrar a dívida, né, recuperando a sua capacidade, digamos assim, plena, né, em relação à ocupação do mercado brasileiro. Então, essa aqui é a situação. Perfeito, Felipe. E a gente já encaminhando aqui para o final, você poderia falar da relação entre as grandes petrolíferas mundiais e a Petrobras? Qual que é o impacto aí da pressão que os Estados Unidos e a sua política de domínio mundial têm frente à soberania energética do nosso país? Como que isso funciona? Aqui me lembrei de um fato muito interessante, né? Logo depois da nomeação do Jean Paul Prat para presidente da Petrobras, uma das primeiras iniciativas que ele teve foi levar o presidente da Shell do Brasil ao encontro com Lula, né? Isso é bem revelador pelo fato em si, né? Não precisa especular, apenas registrar esse fato, que é um fato histórico, né? Essas empresas multinacionais do petróleo estão no Brasil, especialmente a partir da quebra do monopólio, que aconteceu numa lei do Fernando Henrique inconstitucional, mas que, infelizmente, foi considerada constitucional por maioria no julgamento no Supremo Tribunal Federal, uma lei de 97. Ela tem uma interpretação estranhíssima sobre o monopólio estatal. Ela continua dizendo que o monopólio estatal é válido constitucionalmente, né? Mas esse monopólio só é efetivo quando o petróleo está debaixo da terra. Quando você tira o petróleo, ele vira uma mercadoria útil e especial a ser usada, aí o monopólio deixa de existir, né? Essa foi a interpretação estranhíssima que foi julgada constitucional, porque o Fernando Henrique fez uma lei que não foi uma mudança da Constituição, foi uma lei ordinária, né, que acabou alterando a condição determinada na própria Constituição por entendimento do Supremo, por maioria, apesar do voto contrário do relator da época, que era o Carlos Aires Brito. A partir desse momento, os governos subsequentes começaram a fazer leilões, tanto de concessão, né, quanto de partilha depois da descoberta do pré-sal, e as multinacionais do petróleo começaram a ter cada vez mais presença no Brasil. O fato que qual é a consequência de todas essas políticas antinacionais? É que hoje o Brasil exporta quase metade do que produz de petróleo, e desses 1,5 milhões de barris de petróleo cru exportados todos os dias, mais de 60% acontece através de multinacional estrangeira. Nenhum país se desenvolveu exportando petróleo ou qualquer outra matéria-prima por multinacional estrangeira, muito menos um país continental e populoso como o Brasil, que consome muito menos energia do que deveria. Se você compara o consumo de energia per capita do Brasil com os países desenvolvidos, você percebe que o Brasil precisaria consumir 4 a 5 vezes mais energia. Isso significa consumir não 2 milhões de barris por dia de petróleo aqui, mas consumir 10 milhões de barris de petróleo por dia. Isso só petróleo, não é petróleo e gás equivalente, né? Então, o Brasil precisaria aumentar o parque de refino de maneira significativa, precisaria incentivar que esse preço do petróleo fosse baixo o suficiente, né, no mercado interno, que houvesse a proibição ou a taxação significativa da exportação desses barris de petróleo, justamente para que a gente preserve os nossos melhores recursos,
primários para o nosso uso, porque é usar o petróleo que promove desenvolvimento, né? A maior parte do desenvolvimento econômico dos Estados Unidos aconteceu sob uma legislação que proibia a exportação de petróleo daquele país, né? Apenas mais recentemente, quando os Estados Unidos descobriu esse petróleo, que é o do folhelho, que é um petróleo de baixa qualidade, extremamente leve, né, e caro de ser produzido, como esse petróleo é incompatível com as suas refinarias e com a necessidade de produzir combustíveis médios, né, como é a gasolina e o diesel, aí se levantou essa proibição e permitiu a exportação desse petróleo de baixa qualidade em troca do petróleo de melhor qualidade, né? Apenas agora, recentemente, que isso foi feito, porque historicamente todo o desenvolvimento dos Estados Unidos aconteceu proibindo-se a exportação de petróleo cru. E é exatamente o mesmo caminho que o Brasil deveria ter. O Brasil é um país continental, populoso, não pode dar o luxo de exportar recurso primário, muito menos petróleo, que é um recurso especial, escasso, finito, e que, inclusive, o pré-sal está sendo esgotado, né? O próprio presidente da Petrobras já apontou numa entrevista recente que a partir de 2032 se espera uma queda na produção dos campos do pré-sal, o que mostra que o pré-sal não é tão grande assim, diante das nossas necessidades não atendidas, e que a exportação de cada vez maiores volumes por multinacional estrangeira é um absurdo. Isso tudo se agravou agora recentemente, porque acabou de ser anunciado pela ANP, né, que a direção da Petrobras decidiu não participar do próximo leilão de partilha do pré-sal, que mostra que a participação dos estrangeiros tende a crescer, né, com a frequência desses leilões, que é desproporcional à nossa necessidade. Então, de uma forma mais rápida que eu consegui aqui sumarizar uma situação, que é uma situação análoga a uma condição de colônia, né? Perfeito, Felipe. É um absurdo o que você traz para a gente, a dimensão da atuação da política imperialista, dessas grandes petrolíferas também, no que diz respeito à submissão nacional. E enquanto a gente estava conversando aqui, uma pergunta que me veio à mente também de uma política que, particularmente, a gente aqui considera também um absurdo, e se eu não me engano também já vi denúncias na AEPET sobre, além dos preços exorbitantes que são cobrados nos combustíveis aqui no nosso país, os valores também exorbitantes que são concedidos aos acionistas da Petrobras. Se eu não me engano, é a empresa que mais paga dividendo aos seus acionistas. Teria como você também explicar um pouco mais para a gente sobre isso, se é de fato, como que isso também se relaciona com as políticas feitas por outras petrolíferas do mundo, como que isso se dá? Sim, a política de distribuição de dividendos está intimamente ligada à política de investimentos. Então, o que a Petrobras fez e continua fazendo, reduzir significativamente os seus investimentos, né? Então, a Petrobras, historicamente, de 1965 para cá, investiu todo ano mais de 22 bilhões de dólares em termos atualizados. De 2009 a 2014, chegou a investir 53 bilhões de dólares por ano em termos atualizados. Nos governos recentes, o investimento caiu para algo em torno de 6 a 8 bilhões de dólares por ano. E a projeção da atual direção da Petrobras, que não é garantia de que vai ser executada, porque o que tem sido executado é muito menos do que tem sido apresentado como projeção. É um investimento da ordem de 15 bilhões de dólares por ano, então bem menor do que o investimento de 65 para cá e bem menor do que o de 2009 a 2014. Né? Isso é o projetado, não necessariamente o que vai ser realizado, porque o que tem sido realizado, inclusive para essa gestão, é menor, né? Então, quando você reduz investimento, faz um investimento menor do que seria necessário para repor reservas, para aumentar a produção, para agregar valor ao petróleo, né, você possibilita um pagamento desproporcional de dividendos, desproporcional e insustentável, né? Ele é sustentável apenas no curto prazo. Então, no médio e no longo prazo, ele é insustentável porque a produção da Petrobras ela começa a ficar comprometida pela não recomposição das reservas que vão sendo esgotadas, pelo não investimento em aumento da produção, né, e não investimento na agregação de valor ao petróleo, que é o que faz com que a empresa seja lucrativa, gere caixa, quando esse preço do petróleo no mercado internacional está moderado ou baixo, né? Então, essa situação de pagar dividendos estratosféricos enquanto reduz investimentos, ela se acentuou a partir de 2021. Mas ela continua na atual gestão, na análise dos 2 primeiros trimestres, eu demonstro isso em artigo, e agora está para sair os resultados do 3º trimestre, vou mais uma vez verificar, e certamente vou confirmar que a situação continua igual, né? Então, é essa situação, é pouco investimento, a inexistência de políticas de conteúdo local, conteúdo nacional, o que faria com que a Petrobras impulsionasse o desenvolvimento brasileiro, retendo a renda petrolífera aqui através dos seus investimentos, né? Isso simplesmente deixou de existir, né? E, além do investimento muito baixo, uma distribuição de dividendos altíssima e desproporcional, comparado com o histórico da Petrobras, comparado com as empresas petrolíferas privadas com ações negociadas em bolsa,
né, são distribuições de dividendos altíssimamente desproporcionais ao investimento e, por isso, insustentáveis. Isso foi agravado a partir de 2021. Perfeito, Felipe. A gente certamente, inclusive, vai acompanhar também o seu próximo artigo sobre esses novos dados. Felipe, a gente chega agora já ao final da nossa entrevista. A gente recebeu aqui alguns comentários, né, de saudações. Então, a Giovana, ela diz calorosa saudação ao companheiro da AEPET. O professor Adriano Ferrares, que está acompanhando aqui, ele diz: nesse debate sobre energia, faz muita falta o professor Bautista Vidal, falecido há 10 anos, que sempre nos lembrava do potencial do Brasil para se tornar potência energética mundial. O professor Adriano Ferrares também destaca aí o trabalho da AEPET na defesa de um sistema energético que sirva ao povo brasileiro. Então a gente recebe, né, essas saudações aí dos nossos espectadores, outros comentários também, tanto a sua presença quanto ao trabalho aí da AEPET na defesa de uma soberania energética que sirva ao povo brasileiro. E aí eu deixo o espaço para comentários finais aí também, caso você queira colocar. Eu agradeço a você, Henrique, o espaço, e aproveitar para divulgar o site da AEPET na internet, também o nosso canal no YouTube, convidar todo o seu público também que não conheça o conteúdo que a gente gera por lá, e agradecer a oportunidade de estar aqui e me colocar à disposição para outras oportunidades. Boa noite, muito obrigado. Perfeito, Felipe. A gente agradece mais uma vez a participação. É sempre um prazer receber aqui um defensor dos interesses nacionais e do povo brasileiro, e o seu trabalho certamente se destaca nisso. Então, certamente a gente vai continuar em contato e agradece mais uma vez a presença. Boa noite. Boa noite, obrigado. Bom, aos nossos espectadores, agora a gente vai